Acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós ou falamos ou lemos esse verso. E ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Dou graças a Ti, Senhor, por estar aqui nesta casa. Mais uma casa de oração, mais um local onde nos reunimos para Te adorar e dizer que Tu és o meu Deus, e dizer que Tu és tudo. Paizinho querido, eu peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre o Teu propósito, o Teu querer e a Tua vontade, que esta manhã seja uma manhã cheia da Tua graça. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podei vos assentar. Que as crianças sejam abençoadas em nome de Jesus. Elas estão saindo? Que Deus use a professora. Muito obrigado, hein? Percebi que a parte educada da família é outra. Não é a do Edivan, né? Vamos lá. Esse é o texto mais conhecido da literatura universal. Ele não é um texto qualquer e tampouco uma literatura que seja somente bíblica, mas mundial. Ele é o verso mais falado no mundo inteiro. Quando criança, principalmente aqueles que conhecem a Cristo e estão desde pequenos na igreja, provavelmente o verso que se aprende primeiro: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando vamos a um hospital orar por alguém, por uma enfermidade difícil, complicada, falamos sobre esse texto: olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando estamos no momento da partida de alguém, naquele momento em que passamos, todos nós, pela perda de uma pessoa que amamos muito, normalmente esse verso é dito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas por que nós vamos falar sobre ele hoje? Nós vamos falar sobre ele hoje porque o salmista que escreveu, que é Davi, o rei Davi, ele era um pastor, como é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele tinha cátedra para falar a respeito disso, para falar sobre a questão de estar como pastor. E entender também ser e estar como ovelha. Porque ele chega nesse exato instante e diz ao Senhor: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então a pergunta nessa manhã é que por que uma ovelha precisa de um pastor? Por que a ovelha precisa de um pastor? Somos denominados ovelhas na Bíblia, todos nós. E como ovelhas, nós precisamos aprender a entender o que é ter pastor, o que é ser direcionado por um pastor, seja ele o divino e o principal e único, ou aquele que está por aquele momento fazendo a instrumentação desta palavra na terra, que é o pastor terreno. Seja como for, eu queria dizer para vocês algumas poucas palavras sobre as características de uma ovelha e por que a ovelha precisa de um pastor. Primeira característica que eu vejo é que a ovelha é um animal absolutamente inseguro,
que não tem condições de cuidar de si mesma. Somos totalmente inseguros nesta terra. Seja como for e de que forma for, nós temos insegurança. Desde o momento em que nós acordamos e vamos dormir, mesmo no momento do sono, quando vem pesadelos, nos sentimos inseguros, impotentes, sem condições de entender o que às vezes acontece na nossa vida. A ovelha que se entrega a si mesmo é uma presa fácil. Preste atenção, esse animalzinho, a ovelha, ela não tem garra, ela não morde, ela não corre, ela é totalmente indefesa. Nós também somos como as ovelhas, e que não sabemos como nos defender quando vêm os grandes embates da vida. E os embates da vida, ultimamente, parece que estão sendo piores e maiores. E cada vez que é pior e maior, nos sentimos inseguros. E cada vez que nos sentimos inseguros, nós nos sentimos ansiosos. E cada vez que nós nos sentimos ansiosos, a nossa alma se entristece. Mas eu quero dizer algo para você nesta manhã. Podemos ser inseguros, mas existe um protetor da nossa vida que nos traz a segurança. Nosso pastor, Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda característica que eu vejo da ovelha é que ela é um animal que não tem clara direção. E isso é interessante, eu quero me atentar um pouco mais sobre essa característica, que é o que tem acontecido ultimamente no nosso meio, e que eu quero tratar isso com você nessa manhã. A ovelha, ela é um animal inseguro, indefeso, mas principalmente não tem uma visão clara sobre aonde e como seguir. E a tendência dela é sempre se afastar, primeiro, do pastor. Às vezes ela está lá dentro do rebanho, está lá aquele monte de ovelhinha, o pastor com o seu cajado lá na frente, chamando elas para que elas andem juntos, e aquela ovelhinha, às vezes, ela está indo para trás, e para trás, e para trás, e para trás, e ela vai se afastando do pastor, vai se afastando da sua voz, vai se afastando do seu cajado. A ovelhinha, quando ela passa a fazer esse tipo de atitude, a fugir desta visão em que ela perde o contato do pastor, ela também vai se afastando do rebanho. E o rebanho, que são as suas irmãzinhas, primas, primos, amigos, amigas, fazem parte do seu convívio. E quando isso acontece, passa a ter um isolamento, e o isolamento leva você aos abismos da vida, e os abismos da vida te levam à morte. Morte de sonhos, morte de comunhão, principalmente de comunhão. E esse distanciamento faz com que você se afaste do principal, nesta alusão de Deus. E quando nos afastamos de Deus, nós não conseguimos compreender nada do que está à nossa volta, a nossa visão fica turva, escura. A gente não consegue olhar para frente, a gente não consegue enxergar a solução, não consegue enxergar aonde deve ir, de que forma ir, qual caminho a seguir. Porque se afastou do pastor, porque se afastou do rebanho. O pastor dá a palavra, o rebanho dá a comunhão. Não existe ovelha sem pastor, não existe ovelha sem rebanho. Aquela que não tem isso, cai no abismo. E sabe o que é o abismo, meu amado e minha amada? É o inferno. E inferno é aquele que você vai ranger dentes. Sim, não tem volta, porque é morte.
Só que nós temos um pastor que larga as 99 ovelhas para ir atrás daquela perdida. E se você está aqui hoje, ou talvez aí, o Senhor está indo atrás de você hoje, dizendo: volte para o meu rebanho, volte para a minha palavra, volte para o meu caminho, volte à visão que eu tenho para você, ovelha. A sua visão, ovelha, tem que ser do seu pastor. E eu não estou falando do Edivan, não. Eu não estou falando de mim. Eu estou falando do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Representamos Ele aqui. Fazemos com que a imagem dele seja refletida na minha vida, e assim você possa seguir essa imagem, essa visão. O apóstolo Paulo fala isso, ou não? Ele diz: olha, se pareça comigo, porque eu me pareço com Cristo. Se pareça com o seu pastor aqui, para que você se pareça com o seu pastor divino. Por isso a importância de estarmos numa comunidade, por isso a importância de estarmos aqui, porque aqui sai a palavra divina dos céus para a sua vida, que te direciona, que te traz visão, faz abrir os olhos e enxergar aonde você vai chegar e chegar. E sabe onde você vai chegar? Na eternidade com Cristo. E isso só acontece quando você vive em rebanho. Papinho besta que inventaram aí há pouco tempo atrás. Não precisamos de igreja. Mentira do diabo, do capeta. Precisamos estar juntos, não tem outra forma. Precisamos estar aqui, sim, orando em comunhão. Porque aqui nós nos tratamos, nos conhecemos, nos tornamos irmãos. E podemos perguntar um para o outro: como você está? Porque às vezes o isolamento faz com que a pessoa entre em depressão, em situações tristes, complicadas. Nunca se usou tanto psicólogo, psicanalista, psiquiatra. E não que seja bom, eu uso psicólogo, psicanalista já mais ou menos. Psiquiatra então, nem pensar. Mas nunca se usou tanto, porque cada dia que passa as pessoas estão ficando cada vez mais isoladas em si mesmas. As ovelhas estão procurando viver em si mesmas, procurando viver as suas vidas em seus smartphones, em seus WhatsApps, em seus Faces, em seus Instagrams. Aliás, hoje as pessoas procuram mensagens no Instagram, estão tristes, chorando, e aí procuram seus psicólogos. Psicólogos, o que eu posso dizer, Paulo? De internet? Não. Obrigado, amada irmã. Psicólogos virtuais, e daqui a pouco vai ter robozinho em que você aperta lá e vai dizer o seguinte: estou triste porque eu acabei meu relacionamento, estou triste porque o pastor falou algo que eu não gostei, estou triste. Aí o robozinho vai lá e já vai dar ali aquela regra: faça isso. Como se fosse aquelas coisas do passado, das rezas. Olha, faça lá não sei quantas rezas, não sei quantas coisas. Coloque o copo atrás da porta com sal. Vai dar certo. As mandigas que a gente vai aprendendo na vida. Eu quero dizer algo para você, meu amado, minha amada. Há uma direção exclusiva dada pelo Senhor aqui nesta terra, e que ela se chama Jesus Cristo. Ela é o caminho, ela é a verdade, ela é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ela, e ela não é qualquer coisa, ela é tudo. Terceira característica que a ovelha é míope. Vocês sabiam disso? Ô animalzinho difícil. É indefeso, não tem uma visão direita, não sabe para onde caminhar, adora se afastar, adora aprontar, e para piorar é míope. E aí, amados, quando a gente olha a respeito disso, a gente não enxerga os perigos que tem perto da nossa vida.
Os perigos mais comuns estão próximos de nós e faz com que a gente fique obtuso espiritualmente. A gente não consiga enxergar. Por isso, a importância da ovelha não ser teimosa. Você conhece alguém teimoso? Conhece alguém teimoso aqui? É? Olha, teve gente que levantou a mão. Eu sou. E essa teimosia de ovelha faz com que a gente continue sendo míope. E a gente não veja os perigos que estão ao nosso redor. Os pecados, as armadilhas, os problemas que nos levam a situações nas quais a gente se perde. E aí eu quero dizer algo para você, que é interessante. Estudando sobre como o pastor cuida de uma ovelha. Quando ele tem uma ovelha que é muito teimosa, que continua saindo do meio do rebanho, para salvar ela, sabe o que ele faz? Quebra a perna dela. E ele carrega ela nos lombos. Talvez as nossas pernas estejam sendo quebradas hoje, mas eu quero dizer algo para você interessante. O pastor, o sumo sacerdote de todos nós, vai colocar você nos ombros e vai dizer para você: vem comigo, vou cuidar de você, para que você fique dentro da palavra e dentro do rebanho. Às vezes o não é libertador, e Deus está dizendo às vezes para você um não agora. Não faça, não caminhe por aí. Isso quebra as nossas pernas, não é? Porque a gente sonha com aquilo, a gente às vezes quer aquilo, às vezes a gente deseja aquilo, mas o Senhor está dizendo: não, vem comigo. E aí nós temos esse pastor divino, que nos orienta esta manhã, para nos receber lá na frente em glória, na eternidade. Por que precisamos de um pastor? Porque precisamos ser guiados. E o Espírito Santo de Deus está aqui, usa a vida do Edivan, usa a vida da esposa dele, usa a vida do Paulo, usa a vida de irmãos, de outras irmãs, para que direcione você, ovelha, ao principal rebanho, que é o rebanho da família de Deus. Aquele que vai caminhar e entrar na eternidade, na Nova Jerusalém. Talvez você tenha se afastado desse rebanho. Mas pastor, eu estou ouvindo na igreja todo domingo. Não, às vezes você está aqui dentro e está afastado. Às vezes você não compreende a amplitude do que é ser direcionado, cuidado pelo nosso pastor. Pela importância que é o divino e o pessoal. O divino e o terreno. Estar aqui não é por acaso. Estar aqui é porque Jesus Cristo te trouxe para esse rebanho, para você ser cuidado. Nessa manhã o Senhor Jesus quer cuidar de você, dar uma tosquiada, dar uma limpada não é pele, na lã, obrigado. Dar uma tosquiada na lã. Ai, pastor, será que Deus vai quebrar minha perna? Talvez. E quando ele fala quebrar a perna, não é quebrar literal, né, amado? Hein, amado? É tirar você do caminho errado. É mostrar para você o caminho certo. E eu garanto para você que se você ficar aqui, você estará no caminho certo. Porque aqui tem palavra, tem um cajado. E às vezes o cajado ele serve para dar uma batidinha em você aqui e falar assim: volta para dentro, vem. Mas a certeza do final é muito mais importante. Nessa manhã,
eu gostaria que você se propusesse a ser ovelha do Senhor, mas de verdade, não mais essa ovelha desgarrada, que toda hora quer dar uma escapada para lá, outra escapada para cá, mas quer viver em comunhão, quer viver debaixo de orientação, quer ser cuidado, cuidada. Eu quero lembrar de uma das frases que mais nós falamos e que ela ficou tão corriqueira que ela ficou banal. Mas eu quero lembrá-los: Jesus te ama. Te ama incondicionalmente. Mesmo você, ovelha que cai no lamaçal e fica toda suja, Ele vai lá e te limpa, através do Espírito Santo. É uma boa oportunidade nessa manhã de nós nos tornarmos ovelhas do Senhor. Eu te faço esse convite. Feche teus olhos. Porque uma ovelha precisa de um pastor? Porque às vezes somos inseguros, não temos uma visão clara a seguir, ficamos míopes, mas o Senhor Jesus está aqui nessa manhã, podendo trazer a você uma nova oportunidade, porque Deus é Deus de segundas oportunidades. A primeira Ele já te deu, que foi a vida, e todos os dias, quando levantamos de manhã, temos uma nova oportunidade de ter uma oportunidade. Talvez você esteja aí se sentindo afastado de tanta coisa, tanta tristeza, tanta luta, tanto embate da vida. Eu queria que você se propusesse a ser ovelha de Jesus. Se você tem esse desejo, aonde você está, eu queria que você repetisse uma oração comigo. Coloque a mão no seu coração e que você diga assim: Deus, nesta manhã eu entrego minha vida, toda ela, nas tuas mãos. Me direciona, cuida de mim, limpa minha vida dos meus pecados, dos meus erros, das minhas falhas. Senhor Jesus, eu declaro que Tu és o meu Senhor, o meu Senhor, o meu Salvador e o meu pastor. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que o Salmo 23, verso 1, seja a sua semana. Eu gosto sempre de deixar uma regra lá na nossa comunidade. Vou deixar para você essa manhã, se assim o bispo desta igreja permitir. Que você, todas as vezes que levantar essa manhã, que você abra a sua Bíblia, tenha o prazer de abrir este livro. Vá lá no Salmo 23 e, se puder, leia ele inteiro. Mas se não der, leia apenas o primeiro verso, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Será que você pode repetir isso? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que Deus abençoe vocês. Aplauda ao Senhor.